Sejam muito bem-vindos ao Futuro da Logística, o podcast que vai explorar as inovações que estão redefinindo o mundo das cadeias de suprimento. O meu nome é Jamson e hoje vamos mergulhar em um tema que está transformando a maneira como bens e serviços chegam até nós, a cadeia de suprimento preditiva e autônoma. E, para desvendar esses universos, temos um time de feras conosco. Sejam bem-vindos. Felipe, Edier, Matheus e Diego. Bom, então, para começarmos, Felipe, o senhor poderia nos explicar o que exatamente significa uma cadeia de suprimentos preditiva e autônoma? Por exemplo, quais são os pilares dessa revolução? Bem, boa tarde, Jamson, e todos aqui presentes do podcast. Vou tentar ser o mais pessoal possível do ponto de vista um pouco técnico. Em essência, uma cadeia de suprimentos preditiva e autônoma é aquela que consegue antecipar eventos futuros e tomar decisões de forma independente, com uma intervenção humana mínima. Os pilares são a inteligência artificial, machine learning, que analisam grandes volumes de dados para prever demandas e gargalos e riscos. E a internet das coisas, ela alimenta esses sistemas com dados em tempo real, enquanto a automação, robótica de processos e outras tecnologias de automação executam as ações necessárias. Isso quer dizer que com o reabastecimento automático ou roteamento otimizado, é a fusão de previsão e ação automatizada. Fascinante, Felipe. Então, estamos falando de alguns sistemas, né, que aprendem e agem sozinhos, né? Matheus, do ponto de vista prático, quais são os principais benefícios que as empresas elas podem esperar, né, ao implementar esse tipo de cadeia de suprimento? Boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Os benefícios eles são imensos e impactam diretamente a linha de fundo. Primeiro, temos uma otimização de custos significativa, que ao prever demandas com mais precisão, as empresas reduzem estoques excessivos e evita a escassez, diminuindo os custos de armazenagem e perdas por obsolência. Em segundo lugar, a eficiência operacional dispara, tarefas repetitivas são automatizadas, liberando equipes para atividades mais estratégicas. E, por fim, a resiliência da cadeia de suprimentos é drasticamente aprimorada. Em um mundo com disrupções cada vez mais frequentes, a capacidade de antecipar e se adaptar rapidamente às mudanças é um diferencial competitivo crucial. Pronto, então o Matheus, Eric, ele tocou, né, em um ponto vital, certo? A resiliência, né? Agora, ele, né, todo avanço tecnológico traz consigo, né, alguns desafios, né? Quais são as principais dificuldades que as empresas, né, enfrentam ao tentar implementar, certo, uma cadeia de suprimento preditiva e autônoma, né? E pensando também na segurança, certo? Há riscos cibernéticos, né, aumentados com relação a isso? Boa tarde, pessoal. Boa pergunta, cara. Realmente os desafios são vários, né? Primeiramente, a gente tem que entender que a qualidade e a integração dos dados é algo crucial, né? Se um dado ele não é limpo, né, ele é inconsistente, a gente sabe que a IA ela tem falha, né? É algo que a gente vê no nosso dia a dia. Em segundo lugar, a complexidade tecnológica ela vem exigindo um grande investimento de infraestrutura, né? Ou seja, a gente acha que seria basicamente um plug and play, né? Mas não é basicamente isso, né? A gente sabe que toda essa infraestrutura para poder funcionar. A segurança cibernética é outra preocupação enorme que a gente tem hoje, né? A gente sabe que com o avanço da tecnologia,
a cibersegurança ela tornou-se crucial, né? Então a gente sabe toda a questão de ataque, né? E a gente tem que ter essa proteção em relação aos ataques cibernéticos. Numa superfície boa contra um ataque de fora, né? Um ataque de um hacker. Um ataque bem sucedido ele pode paralisar uma operação por completo, né? Isso aí a gente já viu várias vezes aqui, inclusive até no Brasil, recentemente aconteceu em Fortaleza, no Porto de Fortaleza teve um ataque cibernético lá, né? Então, a gente leva tudo isso em conta também. Realmente, né, a segurança, ela é um ponto que exige, né, uma atenção máxima, digamos assim. Diego, nós vimos a teoria, né, os benefícios e os desafios. O senhor poderia nos dar alguns exemplos de como essa tecnologia ela já está sendo aplicada no mundo real e também qual seria o impacto disso, né, para o profissional da logística, né, que talvez seja o seu papel mudar, digamos assim. Boa tarde. Boa tarde, Jamson e meus colegas. Com certeza, Jamson. Já vimos gigantes como a Amazon, a Walmart, utilizando algoritmos preditivos para quê? Para gerenciar seus vastos estoques, otimizar rotas de entregas também. Empresas, por exemplo, do setor automobilístico, elas utilizam IA para prever as falhas em peças e também agendar as manutenções preventivas em sua linha de produção, evitando assim as paradas. Já no setor da saúde, por exemplo, sistemas preditivos auxiliam na gestão de suprimentos médicos, garantindo o quê? Que os hospitais tenham o que precisam no momento certo, que é o diferencial isso. Contra a outra pergunta, o impacto profissional, é uma mudança de paradigma. Não é sobre substituir o humano, mas redefinir o seu papel. Tarefas, por exemplo, repetitivas e manuais serão automatizadas em pouco tempo isso. E mais o seguinte, a necessidade do pensamento estratégico, da tomada de decisão, aquela mais complexa, supervisão de sistemas, esse gerenciamento de exceções, se tornar ainda mais crucial. Então, os profissionais de logística, eles precisam o quê? Desenvolver novas habilidades. Por exemplo, a análise de dados, compreensão de IA, gestão de tecnologia. Eu considero uma evolução e não uma extinção. Perfeito, Diego. Uma excelente perspectiva. Certo? É inspirador, né, ver como a tecnologia ela pode elevar o nível do trabalho humano. Né? Felipe, olhando para o futuro, né, o que podemos esperar da cadeia de suprimentos preditiva e autônoma nos próximos 5 a 10 anos? Há alguma tecnologia emergente que promete acelerar ainda mais essa transformação? Bom, Jamerson, eu acredito que veremos uma automação ainda mais profunda e integrada. É uma expectativa de uma robótica mais colaborativa, será mais presente em armazéns, trabalhando lado a lado com humanos. A blockchain tem o potencial de trazer uma transparência e rastreabilidade sem precedentes, ou seja, melhorando a confiança e a auditoria em toda a cadeia. Há uma evolução do 5G que permitirá a comunicação instantânea entre dispositivos, tornando a tomada de decisão autônoma ainda mais rápida e precisa. E a personalização em massa, a entrega em just-in-time e a otimização em tempo real serão a norma, não a exceção. É um futuro empolgante, né, e digamos assim, bem desafiador. Né? Edier, né, para fechar a nossa discussão sobre os desafios, né, pensando nessa evolução tecnológica, né, já que você é um cara que basicamente envolvido, né, com a tecnologia, como que as empresas elas podem se preparar, né, para mitigar os riscos e garantir uma transição suave para esse modelo? Bom, realmente, você tem razão, né? A gente precisa primeiro entender e separar algumas coisas, né? Separar as etapas, né? Uma boa organização, primeiro ela tem que investir
um talento, né? Algo que está se tornando cada vez mais complexo, né? Você vê no mercado de trabalho, essa área de tecnologia, ela se torna cada vez mais complexa, né? Mais exigente, né? Além do mercado exigir avanço tecnológico, ele também está exigindo pessoas que saibam executar essas atividades, né? Não basta ter a tecnologia, né? A gente tem que ter pessoas qualificadas, né? Segundo, a gente tem que ter uma noção sobre a cultura dos dados, né? A empresa ela tem que se orientar com relação aos dados coletados e a análise que é feita deles, né? A gente vê muito isso na questão da LGPD, né? Na proteção dos dados. A gente tem que saber como manter um dado sigiloso dentro da organização, como tratar ele, né? E tem toda a questão de segurança, tanto da empresa como do próprio colaborador, né? E por último, a gente também tem que entender que esses processos automatizados, eles são bons, né? São fáceis. Ajuda a empresa a ter um melhor gerenciamento, né? Do fluxo de operação. Só que nem sempre a própria organização consegue implementar isso por conta própria, né? E aí tem as pesquisar, né? A gente sabe que o pesquisado ele tem geralmente um custo um pouco maior, né? Mas o terceirizado geralmente ele tem uma capacidade melhor do que a própria organização de implementar isso, porque são empresas que são estruturadas para fazer essa tarefa. A gente pode até dar um exemplo de empresas que estão voltadas para a tecnologia, que tem a Fisiologia aqui no Brasil, que ela é feita muito exclusivamente para isso, né? Então você tem isso aí. Às vezes pode compensar mais para a empresa contratar um serviço terceiro que supra a demanda do que a empresa tentar investir nessa área sem ter um norte completamente um norte bem estruturado sobre a tecnologia, né? Basicamente seria isso. Sim, né? Mensagens bastante importantes, né? Assim, para os nossos ouvintes. Matheus, qual seria a sua dica final, né, para as empresas que estão pensando em embarcar nessa jornada da cadeia de suprimentos preditiva e autônoma? Minha principal dica é: não espere. A inércia pode ser o maior inimigo das pessoas, assim. O mundo está se movendo rapidamente e quem não se adaptar corre o risco de ficar para trás. Comece a explorar, a educar sua equipe e a planejar seus próximos passos. A revolução já está em curso. E Diego, para concluir, qual seria a sua visão mais otimista sobre o impacto dessa evolução na vida das pessoas e também no comércio global? Pronto, eu queria deixar um recado para os nossos ouvintes, né, que minha visão, ela sendo mais otimista, é que teremos cadeias de suprimento mais eficientes, sustentáveis e resilientes, o que significa menos desperdícios, entregas muito mais rápidas, personalizadas também, e produtos muito mais acessíveis. E para o comércio global, veremos uma maior integração e fluidez, com a capacidade de reagir a eventos globais de forma mais ágil, isso é positivo. No final das contas, a vida de todos será impactada positivamente, com mais disponibilidade e menos interrupção nos produtos e serviços que consumimos. E é uma visão sua bem inspiradora, né, Diego? E que discussão rica, né, nós tivemos hoje. Eu gostaria de agradecer, né, imensamente a vocês, né, que se prontificaram em estar aqui comigo, né, nessa conversa rápida. Felipe, Edier, Matheus e Diego, né, por compartilharem os seus conhecimentos e insights, né, sobre a cadeia de suprimentos preditiva e autônoma. Foi uma verdadeira aula. Meus parabéns. Muito obrigado, pessoal. E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar, né, em mais um episódio de O Futuro da Logística. Esperamos que esta discussão tenha aberto os olhos, né, para infinitas possibilidades que a tecnologia ela oferece para o mundo, certo? Continuem ligados, né, para mais novidades e insights. Até a próxima. Cortou?
Se não cortou,